Olá, muito boa tarde. Segunda-feira, hoje, 29 de abril. Pois é, última segunda já do mês de abril. E hoje, né, a nossa live terapia da semana um pouco diferente. Tô fazendo essa gravação do nosso tema porque estamos tendo muita chuva, muita instabilidade aqui na internet. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou a Thaís, sou psicoterapeuta holística e fico aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. Toda segunda-feira a gente tem um bate-papo, tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube Vida Bem Feliz. Cada semana a gente trabalha temas aqui sobre espiritualidade, sobre relacionamentos, e eu sempre trago aqui conteúdos para ajudar com que a gente expanda a nossa consciência, com que a gente evolua. Meu objetivo é que a gente possa sempre crescer nesse propósito espiritual que a gente vem aqui, que a gente possa crescer também nos nossos relacionamentos, porque relacionamento não é algo que a gente simplesmente nasce sabendo, a gente passa por várias etapas na vida e é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo para que a gente realmente construa relacionamentos saudáveis, com propósito, um amor de alma, como eu falo, que tem um propósito maior por trás. E meu objetivo aqui é fazer com que a gente cada vez mais se alinhe a isso nesse atual mundo que a gente está tão aí perdido às vezes. Então eu venho sempre trabalhando essas questões. Ao longo das últimas semanas, a gente vem trabalhando sobre os nossos chakras, os nossos centros energéticos, os nossos centros de força. E a gente vem numa sequência. A gente começou lá no alto da cabeça, no chakra coronário. Depois a gente trabalhou o chakra frontal, chamado terceiro olho. Depois a gente trabalhou na outra semana o chakra laríngeo, aqui bem no centro do pescoço. Depois nós trabalhamos o chakra cardíaco, na altura do coração. Nós trabalhamos na semana passada o chakra gástrico ou plexo solar na altura do estômago. E hoje, então, a nossa penúltima semana aqui sobre os chakras, a gente vai trabalhar hoje o chakra sexual ou chakra umbilical, que fica ali mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo. Já tô dando um spoiler que esse chakra, esse centro energético, é uma usina energética na cor laranja, por isso que hoje eu vim, ó, com uma camiseta laranja para já ajudar a ativar esse centro energético, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, a gente vai trabalhar mais, vamos fazer um exercício guiado aqui também, e eu espero que no final da nossa live, do nosso bate-papo de hoje aqui desse exercício, tu possa te sentir mais sintonizado com esse centro energético que é tão importante. Eu vou falar mais o porquê. Então, seja muito bem-vindo aqui se tu tá me acompanhando no meu Instagram, no Vida Bem Feliz, ou no meu canal do YouTube, também Vida Bem Feliz. Seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria fazer essas lives, esses bate-papos, ou mesmo esse vídeo aqui que eu tô trazendo o conteúdo. Eu sei que muita gente se beneficia disso e eu adoro fazer essas trocas aqui, então já deixa aí o teu like, deixa o teu comentário, tua pergunta, tua dúvida, que eu sempre gosto de fazer essas trocas, essas interações enriquecem demais. Então vamos começar a nossa live terapia, que hoje está sendo gravada por conta dessa instabilidade aqui de muita chuva e a internet tem variado muito. Então hoje, na nossa sexta semana, fazendo essa jornada dos chakras, a gente fala hoje sobre o chakra umbilical ou chakra sexual, que é o chakra da entrega. E eu já te parabenizo por estar aqui firme, forte comigo, por ter vindo até aqui hoje, nossa penúltima semana falando dos chakras. E bom, a raiz de todo sofrimento é o apego. Essa situação do Buda, né, que é ele que fala que a raiz de todo sofrimento é o apego, na minha opinião, é uma das declarações mais poderosas na história da humanidade. Eu lembro que quando eu li essa citação pela primeira vez, há muitos anos atrás, eu pensei, como que isso é possível? Porque pode haver assim tantos caminhos possíveis, né, para o sofrimento. E por que que o apego é o maior problema, né, a maior raiz do sofrimento? E aí, enquanto eu meditava sobre essa citação, eu percebi que isso realmente é verdade, que todo o nosso sofrimento surge dos nossos apegos. Então, eu vou te convidar para pensar sobre isso por um pouquinho. Eu vou deixar tu refletir sobre isso aí um pouquinho enquanto eu tomo a minha água. Eu tô falando sobre o apego
porque a gente tende a se apegar ao resultado daquilo que a gente quer manifestar, ao resultado daquilo que a gente quer para a nossa vida. E a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo de hoje é exatamente sobre isso. Mas antes disso, nós vamos relembrar aqui rapidamente o que a gente fez na nossa live terapia da semana passada. Vocês lembram? Bom, na semana passada a gente aprendeu como que o nosso chakra aqui do plexo solar ou chakra gástrico na altura do estômago representa a sensação de totalidade. E nós também aprendemos sobre dois fatores importantes que causam bloqueio no nosso chakra do plexo solar. Será que vocês estão lembrados? O primeiro fator é o condicionamento social, que a gente falou, e o segundo fator é o abandono ou abuso emocional que nós passamos. E muitas vezes a gente falou que nem sempre a dor do abandono ou do abuso emocional foi algo muito trágico. Pode ter sido como eu interpretei isso enquanto eu era criança com os meus cuidadores, né? E ali, para finalizar, a gente meditou sobre a nossa totalidade enquanto ser humano que somos, através desse chakra do plexo solar, e a gente fez então uma visualização guiada, um exercício meditativo na semana passada. E hoje nós vamos continuar descendo esse fluxo energético ainda mais para o nosso chakra umbilical, que fica mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo, e é chamado de chakra umbilical ou chakra sacral ou sexual. E esse centro energético representa a nossa capacidade de nos conectarmos com todos os sentimentos que surgem no nosso corpo. Então, é como a gente se conecta com a felicidade, com a tristeza, com amor, com medo, com prazer, com dor, com excitação, com depressão, com relaxamento, com estresse e assim por diante. Todos esses diferentes tipos de sentimentos que a gente experimenta no nosso corpo têm total ligação com esse centro energético que nós estamos trabalhando aqui hoje. Então, quanto mais equilibrado estiver o nosso chakra umbilical ou chakra sexual, mais facilmente a gente pode se desapegar desses sentimentos e abraçar eles, né? Poder viver, experimentar, experienciar, mas não se apegar a eles. Então, a palavra-chave aqui é entrega. E apenas eu quero que tu mantenha isso em mente por enquanto, porque eu vou falar sobre isso mais tarde aqui nessa aula de hoje, nesse bate-papo. Bom, e esse chakra, ele representa então o nosso centro da energia sexual e também das nossas forças criativas. Ele está diretamente ligado aos órgãos de reprodução, como os ovários nas mulheres e aos testículos e a próstata nos homens, né? Ao esperma. E também a tudo o que é líquido, como o sangue, como os sucos digestivos, como os rins, bexiga, quadris. Então, a primeira característica desse vórtice energético, desse chakra, fala sobre a função da água, que é tão ligada ao feminino. Então, a sua esfera de ação no homem se manifesta no impulso da ação, da realização, da fecundação. E na mulher, o impulso principal é de acolhimento, de entrega ao impulso criativo, né? Para suprir, para alimentar, para proteger, para permitir o crescimento, então, de uma nova vida. Então, isso no âmbito físico, né? Literal, ou também no nível psíquico. E a segunda característica desse chakra fala do elemento água, que também purifica e limpa. E isso se manifesta no plano físico com a eliminação das toxinas feitas pelos rins, pela bexiga, e também quando a gente fala do emocional, eliminando todas as emoções como o medo, como a raiva, como nossos ressentimentos e por aí vai, né? Então, é por esse centro de energia morfogenético, como a gente fala. E aí, o que são campos morfogenéticos? Campos morfogenéticos são campos de forma, são campos padrões, são estruturas de ordem, né? Então, esses campos, eles organizam não só os campos de organismos vivos, mas eles também organizam os de cristais, os de moléculas. Então, como que cada tipo de molécula cada proteína, como que cada um desses tem ali o seu próprio campo mórfico, né? Por exemplo, a hemoglobina, a insulina, cada um deles tem um campo, né? Uma forma, uma ordem, um padrão.
E os nossos relacionamentos afetivos, sexuais, também têm função decisiva nas nossas escolhas e estão totalmente conectados a esse chakra, esse centro energético que a gente está trabalhando hoje. Por quê? Porque está ligado diretamente ao recebimento do prazer físico, mental, espiritual e também desde as mais variadas formas de erotismo até a experiência de entrega mesmo do ego, né, por um relacionamento mais profundo de união sexual, que é o que a gente vem buscando sempre se aprimorar, trabalhar, crescer aqui cada vez mais. Então, esse chakra, o sexual, sacral ou umbilical, que leva todo esse chakra leva todos esses nomes, quando está em desarmonia, tem um potencial para acarretar em uma série de sintomas. E aí, entre os sintomas físicos, a gente pode citar a anemia, a hipoglicemia, problemas nas juntas, dores na parte de baixo das costas, problemas nos rins e no fígado, além também da falta de vitalidade. E também pode acarretar problemas nos órgãos sexuais e reprodutores, como foi o meu caso. Quem me acompanha aqui e sabe um pouquinho da minha história, sabe que em 2021 eu tive um diagnóstico de câncer no colo do útero e precisei passar por uma esterectomia em março de 2021. E justamente foi esse órgão, né, que foi afetado no meu caso, e esse chakra completamente em desalinho por muitas questões vindas também né, do meu casamento na época com o meu, né, primeiro marido, enfim, por questões ali muito ligadas a um padrão de dependência e codependência emocional que desencadeou, entre outras coisas, né, num câncer, né, que para mim acarretou o colo do útero, enfim. Mas isso é uma outra história para uma outra live, mas para a gente ver como tem muita ligação, né? Então, esse é um chakra bem importante para a gente olhar e trabalhar. Então, o chakra umbilical, quando está em desequilíbrio, pode se manifestar também de outras formas, né? Além das físicas como essas que eu citei. Então, também pode se manifestar como depressão por conta da falta de vitalidade que eu falei. Também pode ser pela falta de limites saudáveis nas relações, como foi o meu caso, onde eu me anulei. Pode ser uma sensibilidade extrema, podendo tender para ser ou muito indulgente ou agressivo, né? Demais. Pode também vir a se apresentar como medo, como ansiedade, como manipulação. Também pode acarretar aí ataques de pânico, sintomas pré-menstruais graves, problemas de infertilidade, aquela fadiga crônica, culpa, desequilíbrios na libido, indecisões. Então, esse chakra em desequilíbrio, ele desarmoniza muitas coisas, traz muitos sintomas. É um chakra bem importante que a gente precisa olhar com muito cuidado, atenção, para que ele possa realmente trabalhar a nosso favor na nossa vida, né? Então, existe basicamente duas maneiras pelas quais o nosso chakra umbilical pode ser bloqueado. A primeira é quando a gente reprime esses sentimentos ou quando a gente evita esses sentimentos. Isso se deve à falta de energia aí nesse centro energético, né? E a outra é quando a gente anseia por esses sentimentos e a gente acaba se apegando demais a eles, né? E isso acontece devido ao excesso de energia nesse chakra. Então, a gente tem muita energia e o outro a gente tem a falta de energia. E hoje a gente vai falar sobre o excesso de energia porque ele é mais relevante para esse processo de manifestação que a gente vem aí trabalhando ao longo dessas semanas. A maioria de nós aqui, seres humanos, a gente tende a se apegar aos sentimentos. E essa é a razão pela qual realmente nós nos entregamos às sensações de prazer, de excitação, de êxtase, né? Então a gente pode, por exemplo, considerar o caso de alguém que é viciado em drogas, né? Tal pessoa é viciada, né, naquele sentimento ali de excitação, né, que ela experimenta ali por um curto período de tempo, quando ela tá ali sob a influência da droga. Mas aí, no entanto, ali quando passa aquele período, né, quando a gente pensa a longo prazo, essa pessoa experimenta geralmente depressão e sofrimento. E isso é verdade também para os outros tipos de vício, não apenas para drogas, né? A gente também traz essa verdade para qualquer vício, como a gente está falando, como vício em sexo, vício em comida, vício em álcool, em cigarros, em dinheiro, etc. Qualquer tipo de vício. O problema é o apego. Da mesma forma como eu mencionei anteriormente, nós também nos apegamos ao resultado da manifestação, daquilo que a gente quer, né? Nós queremos tanto uma coisa em particular que a gente começa a se apegar firmemente quando a gente pensa nisso
E quando a gente se apega a isso, é aí que o medo acaba entrando em ação, porque a gente quer tanto, tanto, tanto o resultado daquilo, a gente quer tanto que aquilo se manifeste de qualquer maneira, que o nosso subconsciente acaba registrando o medo de que essa manifestação não ocorra, que aquilo que a gente tanto quer não aconteça. E aí esse medo começa o quê? Começa a crescer gradualmente. E aí a gente tende a ficar frustrado com a nossa própria prática, né? Assim que acontece. Então, a partir daí a gente geralmente começa a ter algumas dúvidas, né? Como, por exemplo, sei lá, talvez eu tô fazendo tudo da maneira errada, ou talvez isso aqui não é para mim, talvez isso aqui não funcione mesmo, né? Então, é bom que a gente perceba que esse é o momento exato em que a gente começa a destruir essa nossa própria prática que a gente está ali construindo e criando, né? Porque, embora o que a gente realmente deseje manifestar para a nossa vida tenha sido criado em algum lugar ali do futuro, quando os nossos medos começam a aparecer, eles começam a destruir isso, né? E aí, eventualmente, isso que a gente tanto quer acaba não acontecendo, acaba não se manifestando por conta dos nossos medos. Então, é essencial a gente não se apegar ao resultado com muita força. Não tem como a gente não projetar, não se apegar, mas não se apegar com tanta força assim, né? É muito bom que a gente não seja tão específico assim sobre o que a gente realmente deseja manifestar e o tempo para que isso chegue na nossa vida. A gente pode ter uma ideia, formular, colocar algo ali com uma certa expectativa, mas não ficar tão apegado a isso, deixar que o universo faça a sua parte, né? A gente precisa ali entender que o nosso eu superior, que Deus, que o universo, que o Criador, o nome que a gente quer dar, sabe melhor do que nós qual é o caminho certo para que esse resultado entre na nossa vida, para que chegue até nós num determinado momento, quando for o melhor. Então, por isso é uma boa ideia, sim, desapegar do resultado, ou seja, praticar essa manifestação sem se preocupar muito sobre como ou quando isso vai acontecer pra gente, né? E é isso que significa, então, entrega, que é a palavra-chave que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Essa entrega envolve essa confiança no universo, envolve essa confiança em Deus, essa confiança no Criador, né? Quanto mais elevada for essa nossa fé no universo, em Deus ou no Criador, melhor a gente é capaz de praticar essa entrega, que não é tão simples assim, né? E esse é o exercício que a gente vai trabalhar hoje. Antes da gente fazer a nossa prática, eu vou tentar colocar uma imagem para que tu possa ver exatamente aonde que fica então esse chakra umbilical ou chakra sexual ou chakra sacral, né? Esse centro energético que tem todos esses nomes, que é um vórtice de energia na cor laranja, como a minha camiseta que eu vim hoje já para ativar esse centro energético. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela que eu estou gravando. Então hoje eu consigo, vamos tentar ver se vai dar certo. Olha, eu vou tentar aqui compartilhar. Acredito que dá para ver, né? Então aqui temos aqui o centro energético, é o laranja, tá? Esse que fica aqui mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo. Então é esse chakra umbilical ou chakra sexual que a gente está trabalhando hoje aqui, que a gente vai fazer agora uma breve visualização, uma meditação guiada para ativar esse centro energético, né? Então deixa eu interromper aqui o compartilhamento. É ali para ter uma ideia, né? E agora, vamos ver se eu consigo colocar uma musiquinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Para a gente fazer o nosso exercício. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar colocar aqui. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. Vamos ver. Acho que não vai porque... Deixa eu ver. Acho que agora sim, né? Deixa eu baixar aqui o volume. Bom, eu vou deixar sem, porque como eu tô gravando, não sei se não vai ficar muito alto depois da gravação, né? Então melhor deixar sem. A gente ouve o barulhinho da chuva. Então, nesse momento, para a gente começar, eu vou te convidar
a fazer, né, uma prática que vai te ajudar a praticar essa entrega, né, usando então o nosso chakra umbilical ou sexual ou sacral. E agora então eu vou pedir que tu entre nessa postura meditativa, que feche os olhos. E ao fechar os olhos, vai trazendo a tua consciência para o teu chakra umbilical, localizado 2 dedos abaixo do umbigo. Inspira e exala todo o ar. Tem uma bola de energia girando na cor laranja, mais ou menos 2 dedos abaixo do teu umbigo. Inspira e expira no teu chakra umbilical agora. Enquanto tu faz isso, sente a energia se acumulando logo atrás do teu umbigo. E agora que tu está completamente consciente da energia no teu chakra umbilical, repete essas palavras depois de mim, se possível em voz alta, se não mentalmente. Querido universo, eu coloco a minha confiança em ti e entrego o meu desejo a ti. Querido universo, eu coloco a minha confiança em ti e entrego o meu desejo a ti. Querido universo, eu coloco a minha confiança em ti e entrego o meu desejo a ti. E agora tu pode trazer a tua consciência para a presença do teu corpo agora, percebendo o teu redor, mexendo os dedos das mãos, mexendo os dedos dos pés. E lentamente, no teu próprio tempo, tu pode abrir os olhos e sair dessa meditação, desse exercício guiado. E agora percebe como tu te sente ao entregar aí o teu desejo para o universo. Percebe que tu te sente mais leve, que tu pode ter fé, que tu pode confiar, que o universo, que Deus, que o Criador tá tomando conta disso que tu quer para tua vida, que o teu chakra umbilical agora tá ativo, esse vórtice de energia na cor laranja tá ali, te trazendo vitalidade, te permitindo sentir esses sentimentos no teu corpo, trazendo vida para ti. E agora eu te convido a ir nesse meu post aqui desse vídeo, tanto no Instagram quanto no meu canal no Vida Bem Feliz. E embaixo desse meu vídeo aqui, compartilha ali comigo os teus sentimentos nos comentários aqui dessa publicação. Comenta como que foi para ti abdicar do controle do resultado e soltar, entregar para o universo. Deixa eu te saber, eu sempre gosto de interagir, é uma troca muito gostosa que a gente faz. E na nossa última aula sobre os chakras, sobre os centros energéticos, na semana que vem, nós vamos aprender sobre o estágio final, então, de manifestação que a gente vem trabalhando aí ao longo das semanas, através do primeiro chakra, que é chamado de chakra raiz ou chakra básico, na base da nossa coluna. E aí a gente vai entender por que a gratidão é uma das práticas mais importantes de manifestação. Então, muito obrigada pelo teu tempo aqui hoje. Parabéns por ter chegado até a penúltima aula, penúltimo bate-papo, penúltima live terapia dessa nossa linda jornada que a gente vem fazendo sobre os chakras ao longo dessas semanas. E é sempre, sempre uma alegria fazer essas trocas aqui. Ó, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo aqui, tanto se tá me vendo no meu canal do Instagram ou do YouTube Vida Bem Feliz. Comenta para mim como que foi, saber um pouquinho mais, entender sobre esse centro energético, fazer esse exercício guiado. Foi muito difícil fazer essa prática de entrega para o universo, para Deus, para o Criador?
Foi mais fácil? Como que tá? E aí, semana que vem, eu te espero para a gente fazer o nosso último exercício dessa série sobre os chakras, sobre os nossos centros energético, para a gente realmente chegar no chakra básico, né? Que é onde a gente então faz todo esse processo cumulativo para manifestação na nossa vida. Obrigada de coração, é uma alegria sempre imensa te ter aqui. Espero que eu esteja te ajudando aí a descobrir um pouquinho mais sobre os nossos centros energéticos, né? Esse corpo de energia que todos nós temos, que trabalha no nosso campo sutil, que é tão importante para a nossa vida como um todo, porque quando a gente está em desalinho, isso realmente prejudica não só o nosso físico, mas o nosso mental, o nosso emocional e também o nosso espiritual. E é um trabalho constante e diário a gente trabalhar os nossos centros energéticos para que a gente se mantenha alinhado com a vida que a gente quer, para que a gente tenha mais bem-estar e que a gente também vá construindo relações mais saudáveis ao longo do tempo. Muito obrigada, eu desejo uma excelente semana, que nós possamos nos manter alinhados com aquilo que a gente quer, sempre buscando nosso bem-estar, buscando evoluir como seres que somos, como indivíduos e lembrando que estamos sempre em constante evolução e expansão. Um grande beijo, até semana que vem. Obrigada!